Faz muito tempo que eu não comento nada sobre a Jovem Pan, desde a saída do Caio Coppola de lá, que foi para a CNN, e que, na verdade, antes de falarmos sobre o assunto de hoje, que é o Marco Antônio Villa batendo boca com o Rodrigo Constantino, quero comentar um pouquinho sobre essa saída do Caio Coppola. É uma evidência de como você enrolar as pessoas, de como você usar palavras difíceis, sem muito nexo entre si, convence-os demais de que você é inteligente. Tem um texto, um artigo, que se eu encontrar eu ponho no comentário para vocês aqui, que fala sobre o Chomsky e o Foucault, que eles tiveram um debate, isso nos anos 70 provavelmente, e depois do debate o Chomsky disse assim, olha, eu conversei com o Foucault e ele falava de maneira completamente compreensível para mim. Eu consegui entender tudo que ele dizia, a gente se entendeu, trocamos ideias e foi muito produtivo e foi muito interessante. Porém, quando eu leio os textos dele, tem uma linguagem incompreensível. E o próprio Foucault revelou posteriormente que para ser aceito pela intelectualidade francesa, ele tinha que ser hermético, incompreensível, de linguagem difícil, porque senão ele seria considerado como um autor raso, um autor baixo, sem valor. E eu percebo que ainda hoje existe essa mentalidade de que para você ser considerado como um grande intelectual, você tem que falar difícil, palavras incompreensíveis, jargão filosófico, jargão jurídico, conceitual, para que ninguém te entenda e ache que você é genial, quando no fundo a sua fala é rasa, vazia, sem conteúdo. Então, no caso do Caio Coppola é isso. Ele conseguiu convencer, inclusive, a CNN de que ele é algo que ele não é. Primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o debate entre o Marco Antônio Villa e o Rodrigo Constantino. Muita gente me pediu para que eu comentasse uma discussão, um bate-boca que se deu sobre a Revolução Francesa. Na verdade, esse bate-boca faz parte de vários bate-bocas que têm se dado desde que o Marco Antônio Villa retornou ao Jornal da Manhã com o Rodrigo Constantino. E aqui o que a gente tem é aqueles típicos debates que se dão entre uma pessoa que conhece um campo de conhecimento, uma pessoa que estudou aquilo, uma pessoa que tem formação naquilo, que produziu obras naquele gênero, naquele campo, naquela área, e alguém que não é nada. Alguém que é um diletante, que não respeita o campo de conhecimento, faz falsas inferências, tira falsas conclusões a partir de uma visão bastante limitada daquilo. Você pode não gostar do Marco Antônio Villa, muitos dizem que ele faz parte daquele grupo que incentivou e criou o antipetismo no Brasil, você pode não gostar dele, mas uma coisa é certa, na verdade duas coisas. Uma delas é que ele tem uma capacidade invejável de apresentar as datas históricas. Eu sou péssimo nisso, gente. Eu não sei nem o ano que nós estamos. A gente está em 2020 aqui, toda hora fica pensando que estou em 2019, 2018 às vezes. Então, assim, essa capacidade que ele tem de buscar datas e trazer essa referência pra gente é algo invejável e que eu não tenho, que jamais vou ter. Então, o primeiro ponto. E o segundo ponto, que de fato ele é alguém que conhece história. É alguém que busca as referências, possui uma compreensão do que é o fazer histórico, da historiografia. Você pode não curtir a posição política e ideológica dele, você pode não curtir o que ele representa no Brasil, mas é alguém que estudou história e sabe do que está falando. Ao contrário do Constantino, o Constantino é o típico direitista, o típico reacionário brasileiro que padece do efeito Dunning-Kruger, que é ele achar que ele sabe coisas que ele não sabe, e o fato de ele não saber nem sequer dá para ele as ferramentas para poder saber que ele não sabe. Então, basicamente, é alguém que fala de um monte de assuntos e você vê claramente, você percebe claramente que é uma leitura vazia também, rasa. É o típico Caio Coppola, só que mais velho. E a Jovem Pan tem essa tradição também de trazer esse tipo de esgoto radioativo. Então a Jovem Pan encontrou um público bastante específico de conservadores brasileiros, apoiou o Bolsonaro, por exemplo, conseguiu formar uma legião de ouvintes, espectadores, no caso do YouTube, e que, ao meu ver, perdeu relevância nos últimos meses, com esse público em particular, porque passou a criticar também o Bolsonaro. Passou a questionar problemas do governo, incluindo através do próprio Marco Antônio Villa, e isso rompeu um pouco, pelo menos fragilizou esse elo entre a Jovem Pan e esse reacionarismo brasileiro. Então agora você tem o Marco Antônio Villa de volta no Jornal da Manhã e, frequentemente, ele e o Rodrigo Constantino entram em colisão. Vão lá e se chocam nesse tipo de debate vazio, porque, de fato, como eu disse, é uma pessoa, no caso do Constantino, que não entende do que fala e que está imbuído de uma série de preconceitos e de valores distorcidos e que vem publicamente vomitar tudo isso aí. E você percebe... Eu percebi, pelo menos, o mal-estar do Villa ao ter que ouvir essas bobagens do Rodrigo Constantino. Então, qual foi o rolo envolvendo a Revolução Francesa? Começou, na verdade, sobre a questão real no Reino Unido, que você tem lá o Harry e a Meghan, né? O Harry, que é da família real, é o filho do príncipe Charles e da princesa Diana, que, junto com a esposa dele, querem abandonar suas atribuições reais e viver uma vida comum.
como uma pessoa comum, como se isso fosse possível. Essa é a grande questão, como se isso fosse possível. Então eles querem abandonar a família real, morar nos Estados Unidos, no Canadá, sabe-se lá onde, dividir o tempo entre Reino Unido e Canadá. E a questão que o Rodrigo Constantino diz é que isso aí é um sintoma dos tempos, né? Desses tempos que não valorizam a tradição, que não valorizam a família real, que querem romper tudo, que, sabe, que é feminismo, ele fala da Meghan como feminista, e o Marco Antônio Villa apresenta o contraponto que, na verdade, isso se deu a partir de um mal-estar que tem a ver com o racismo, porque a Meghan é negra, o pai dela é negro, e também pelo fato de ela ter sido maltratada pela família real. Essa história já vem há meses, na verdade, que ela tinha sido humilhada, sabe, ridicularizada pela Kate Middleton, pela atual duquesa lá, esposa do príncipe William. Então, na verdade, tem a ver com a cobertura da imprensa, que tem sido muito maldosa com a Meghan, tem a ver com o bullying que se dá dentro do próprio universo real lá, e eles querem sair desse universo. E o próprio Harry falou sobre isso, né? Como a imprensa e como a família real também foi muito maldosa com a princesa Diana. Então, assim, a minha mãe sofreu esse tipo de coisa e eu não quero que minha esposa sofra, eu não quero que minha esposa seja levada a esse mundo cruel que minha mãe teve que vivenciar. Então, é uma escolha individual deles, da família deles, e eles que se decidam. E depois disso, o Constantino puxou para a Revolução Francesa, né? Como o Reino Unido manteve certas tradições, conseguiu se manter imune à Revolução Francesa, e a Revolução Francesa tem um legado de sangrento, de destruição, e que levou posteriormente à Revolução Comunista. E a resposta do Marco Antônio Villa é que isso é um completo absurdo. O que ele está apresentando ali é um completo absurdo, primeiro porque o legado intelectual e cultural e político da Revolução Francesa é crucial para entendermos o mundo moderno, o mundo contemporâneo. As nossas instituições, a República, o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo de cidadania depende muito da Revolução Francesa, os ideais que nos motivam hoje. A América Latina como um todo, as guerras de independência que se deram na América Latina, e aqui eu estou acrescentando o que disse o Villa, as guerras de independência na América Latina todas foram instigadas pela Revolução Francesa. Simão Bolívar, San Martín, Bernardo O'Higgins, todas essas pessoas foram imbuídas desse espírito revolucionário de transformação social, de direitos, de instauração de uma sociedade laica, de uma sociedade com instituições sólidas e que não estivessem vinculadas a um ideal de um monarca, de um autocrata com a decisão final sobre tudo. E embora o Villa esteja certo também de dizer que a Revolução Francesa não tem nenhuma relação direta com a Revolução Russa, por exemplo, com a Revolução Bolchevique na União Soviética, de fato, o modelo revolucionário ele vai impactar diferentes grupos posteriormente. Então você vê, ao longo do século XIX, muitos países que tentaram implementar diferentes tipos de revolução ou diferentes movimentos sociais revolucionários, de diferentes vertentes também, políticas ideológicas, não apenas burguesa, que vem na cola dessa possibilidade de uma transformação radical da sociedade. Então, embora ideologicamente, embora os ideais da Revolução Francesa não tenham nada a ver com os ideais posteriormente do Lenin, do Trotsky, que vão fazer a Revolução Russa, o modelo revolucionário francês estimula, sim, outros tipos de revolução posteriormente. Vários autores, como o próprio Marx ou Bakunin, autores revolucionários, autores anarquistas, autores comunistas, eles veem, sim, no modelo revolucionário francês uma janela de possibilidade. Viu só o que se deu lá? A gente também pode fazer isso em algum momento. Mas isso não quer dizer que a Revolução Francesa tenha sido ruim. Ela teve consequências desastrosas posteriormente, mas, junto com a Revolução Industrial, foram os dois grandes momentos da história moderna e que transformaram completamente o mundo posteriormente. Eu recomendo que vocês leiam a série extraordinária do Hobsbawm, que começa com a Era das Revoluções, no qual ele fala sobre a dupla revolução, Revolução Industrial e Revolução Francesa, e como isso vai ter consequências posteriormente que são extraordinárias, positivas, negativas, mas vão ter consequências também que perduram até hoje. Então nós somos, hoje, mundo contemporâneo, uma consequência direta dessas revoluções que se deram na Europa no século XVIII e XIX posteriormente. Mas para você entender esse tipo de desdobramentos, esse tipo de consequências, aquilo que se deu, o poder das ideias, é preciso estudar antes, gente. A gente vem aqui constantemente dizer sobre isso, né, sobre a importância da leitura, de você continuar investigando as coisas. É justamente por isso, porque para você falar sobre certos assuntos, é importante conhecer antes. É importante que você tenha dedicado seu tempo para isso. O que eu percebo muito na direita brasileira é que eles são muito leitores de rodapé das coisas. Eles leem fragmentos de livros, eles leem trechos, eles leem citações que vêm através de outros autores. Eles não se debruçam sobre as obras de fato, eles não se debruçam sobre o conhecimento real do mundo. Eles vão muito pelo ouvir dizer. Por exemplo, o Edmund Burke, que é citado pelo Rodrigo Constantino. Ele era um britânico conservador que observa com horror o desdobramento da Revolução Francesa. O Burke morreu, se eu não me engano, em 1797. Bem, eu posso estar errado, mas se eu estiver errado eu ponho aqui uma observação. Ele morreu antes da virada para o século XIX. O Burke, por isso é um intelectual interessante, com uma boa compreensão do mundo, mas para a gente entender os processos históricos, a gente necessita
de um afastamento histórico. O Burke não podia prever as consequências da Revolução Francesa porque ele estava observando ali o momento imediato da Revolução. Geralmente, após revoluções, você tem um profundo momento de instabilidade que pode levar para qualquer direção. Então o Burke não poderia prever como a Revolução Francesa influenciaria e impactaria o mundo 200 anos depois. Talvez naquele momento o alarmismo dele fosse autêntico, genuíno e talvez até uma precaução para que isso não se espalhasse para o Reino Unido, mas ele não era profeta para entender o profundo e transformador papel da Revolução Francesa no futuro. Porque em sua essência a Revolução Francesa é uma luta contra a tirania, contra o regime monárquico absolutista e extremamente desigual, profundamente desigual, que levava à miséria, uma vida completamente degradada para muita gente na França. A essência da Revolução é uma luta contra a tirania. Se você ouvir, por exemplo, a Marselhesa, que é o hino da França, se você ouvir a letra da música, você vê como isso está inculcado na mentalidade francesa. É um hino contra a tirania, contra a opressão, e que passa a se tornar, posteriormente, um ideal para o mundo. Outra coisa também que Constantino menciona é a Revolução Americana, que para ele é uma revolução que deveria ser de modelo muito mais do que a Revolução Francesa, e eu vejo muito isso também, essa equiparação entre esses dois modelos, sendo que mesmo nos Estados Unidos, as ideias que estimularam a Revolução Americana também partiram dos franceses. Thomas Jefferson, por exemplo, era um grande leitor dos autores franceses, e ele vai lá e leva esses ideais, leva essa noção bastante iconoclasta dos autores franceses para os Estados Unidos. Então você vê um conjunto de ideias que estão ali circulando em contato, em comunicação, e que levam o mundo a uma profunda transformação no século XVIII. Porém, esse debate que se deu entre o Marco Antônio Villa e o Constantino, é parte de vários debates que estão se dando, e que basicamente é um debate entre o obscurantismo, o atraso intelectual, preconceitos, noções equivocadas de história, de sociedade, de política, e alguém que tem um conhecimento sobre isso. Para mim, um outro bate-boca que se deu, que é até mais importante do que esse sobre a Revolução Francesa, foi um que se deu depois, no mesmo programa de ontem, do Jornal da Manhã, que se deu depois, falando sobre Paulo Freire, falando sobre o ministro da Educação e os livros que o MEC vai jogar fora agora, vai destruir. Porque ali eles falam sobre ideologia e o Marco Antônio Villa fala uma coisa que é muito correta: não existe nada que seja sem ideologia. A política é profundamente ideológica, porque a gente fala de uma constituição de ideias que vão movendo a sociedade. Então o governo bolsonarista é completamente ideológico. O Rodrigo Constantino é completamente ideológico. Assim como o Villa também, assim como outras pessoas, assim como nós. Não existe nada fora da ideologia quando a gente fala de seres humanos. Porque são as ideologias que nos movem enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto cultura. Então, quando o Bolsonaro tenta apresentar um governo sem viés ideológico, quando eles dizem que vão implementar uma educação sem ideologia, isso é uma mentira completa. Isso quer dizer, basicamente, sem a ideologia dos outros, sem aquilo que os outros acreditam. E aqui tem um grande problema, porque na verdade a ideologia bolsonarista é uma ideologia fundada numa rígida hierarquia social e que, em essência, passa a marginalizar grupos que sempre foram marginalizados. Porque por um breve momento na história brasileira tiveram acesso a certas coisas, à educação universitária, a certos bens de consumo que sempre lhes foram vetados. Então, o que o Bolsonaro propõe é um retrocesso para um período no qual isso não havia. Quase um sistema de castas, de vetar a ascensão social, de vetar acesso ao conhecimento para as pessoas. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, se lasca. E só uma última observação aqui. Ainda voltando sobre a Revolução Francesa, o ideal revolucionário ele se propagou com muita rapidez por países mais pobres, por países que eram colônias, justamente porque apresentavam um modelo de ruptura completa com a opressão. Como eu disse, era uma revolução contra a tirania, e as colônias viram nessa possibilidade. E é por isso que ainda hoje eu vejo que o ideal revolucionário ainda é muito forte em países latino-americanos, porque muita gente entende que sem uma revolução não haverá mudança. Eu não concordo muito com isso, mas eu compreendo de onde surge essa necessidade de rupturas completas, institucionais, políticas, sociais. Para muita gente parece ser a única solução. Eu quero saber se vocês assistiram esse bate-boca entre o Villa e o Constantino. O que vocês pensam das posições dos dois ali, sobre o que eles falaram, sobre o que eu apresentei aqui também, sobre a Revolução Francesa e também sobre ideologia. O que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais.